Já se perguntou como seria encontrar algo tão avançado, tão fora do seu tempo, que desafiasse todas as noções do que acreditávamos ser possível, algo que pudesse reescrever a história e desafiar a percepção moderna da tecnologia antiga? Esse não é apenas um pensamento hipotético, é a realidade do que temos com o mecanismo de Anticythera. Em 1901, um grupo de mergulhadores de esponjas, tentando escapar de uma tempestade furiosa, encontrou abrigo nas águas da pequena ilha grega de Anticythera. Quando o mar acalmou, eles se aventuraram em suas águas e se depararam com um naufrágio antigo, que continha estatuetas de bronze, mármore e outros artefatos do passado. Mas o mais fascinante foi uma peça corroída de bronze, do tamanho de uma caixa de sapatos, que parecia deslocada no tempo. Ao longo das décadas, essa caixa revelou ser uma obra-prima de complexidade inimaginável para a época. O primeiro computador analógico do mundo, projetado para mapear os movimentos dos céus com precisão surpreendente. Mas como? Por quê? Quem o criou? São perguntas que, mais de um século depois, continuam a intrigar cientistas, historiadores e sonhadores. Para começar a entender esse enigma, precisamos conhecer os elementos que compõem o mecanismo de Anticythera. Ele é uma combinação de engrenagens, mostradores e uma intrincada manivela lateral que movia todo o aparato. Com ele, os antigos gregos podiam prever com precisão os movimentos dos 5 planetas visíveis, as fases da Lua, eclipses solares e lunares, e até mesmo sincronizar datas dos Jogos Pan-Helênicos, os ancestrais das Olimpíadas. O que é ainda mais impressionante é que as engrenagens, feitas de bronze, são pequenas e interligadas de forma que lembram os mecanismos de relógios modernos. Isso levanta a questão: como os antigos conseguiram projetar algo tão complexo? Seria o mecanismo de Anticythera um indicativo de que nosso conhecimento sobre a ciência grega é muito mais limitado do que pensávamos? Ou ele é uma evidência de que civilizações antigas possuíam segredos que ainda não compreendemos? A hipótese de que Arquimedes, um dos maiores gênios da engenharia e matemática da história, tenha sido o criador do mecanismo, é amplamente debatida. Arquimedes viveu por volta da mesma época em que o artefato foi datado e projetou inúmeros dispositivos, muitos dos quais pareciam estar séculos à frente de seu tempo. Mas se foi ele quem concebeu o mecanismo, por que não encontramos outros dispositivos semelhantes? Os estudiosos também exploram a possibilidade de que Hiparco, um astrônomo de Rhodes, tenha desempenhado um papel na concepção do mecanismo. Ele foi um dos pioneiros na combinação de previsões aritméticas babilônicas com teorias geométricas gregas. Poderia o mecanismo de Anticythera ser uma representação mecânica de seus cálculos complexos? Se sim, ele teria revolucionado a maneira como os gregos entendiam o cosmos, muito além de simples teorias. No entanto, ainda há mais camadas para explorar. Enquanto alguns pesquisadores focam na precisão astronômica do mecanismo, outros questionam seu propósito original. Teria sido ele usado como uma ferramenta educacional, um instrumento de navegação para navegadores ousados? Ou seria ele um exemplo isolado de uma tradição tecnológica perdida que desapareceu antes que seus segredos pudessem ser documentados? Imagine, por um momento, um navegador fenício usando algo semelhante para mapear as estrelas e atravessar vastas distâncias. Os fenícios eram conhecidos como os mestres do mar, navegando com precisão inigualável. Existe uma hipótese que sugere que eles, ou uma civilização predecessora, possam ter influenciado a criação do mecanismo. E se, de alguma forma, os segredos de navegação e astronomia dos fenícios foram incorporados a essa engenhoca? Agora, há teorias ainda mais ousadas que ultrapassam as fronteiras do convencional. Alguns sugerem que o mecanismo de Anticythera pode ter sido inspirado por conhecimentos transmitidos de civilizações perdidas, como a lendária Atlântida. Há registros antigos que atribuem aos Atlantes um conhecimento avançado em tecnologia e navegação. Será que o mecanismo é um vestígio desse conhecimento perdido? Talvez ele seja uma relíquia que sobreviveu a milênios de esquecimento. Céticos e sonhadores continuam a debater as origens do mecanismo, mas há um ponto em que todos concordam: sua existência desafia o entendimento linear da evolução tecnológica. A história nos ensina que o progresso segue um caminho gradual, mas o mecanismo de Anticythera nos mostra que às vezes o conhecimento salta gerações, apenas para ser esquecido ou redescoberto séculos depois. Para tentar entender como o dispositivo funcionava, cientistas modernos criaram modelos digitais e réplicas físicas com base em análises de raios-x e inscrições detalhadas nas peças restantes. Eles descobriram que, ao girar uma manivela, as engrenagens moviam os mostradores, simulando o movimento dos corpos celestes. No entanto, mesmo com esses avanços, ainda restam perguntas. Por exemplo, por que o mecanismo foi encontrado sozinho, sem outros semelhantes? Alguns especulam que os altos custos de produção em bronze tornaram o mecanismo raro. Outros acreditam que ele possa ter sido uma ferramenta única, destinada a um propósito específico ou uma pessoa influente. Talvez ele tenha sido um presente ou símbolo de status, reservado para poucos.
Para enriquecer ainda mais o nosso mergulho no mecanismo de Anticítera, é fascinante observar como novas descobertas e teorias contemporâneas continuam a redefinir nossa compreensão sobre este artefato único. Documentários recentes, como Antikythera, o primeiro computador do mundo, trouxeram à tona descobertas inéditas, incluindo evidências de que o mecanismo pode ter sido mais sofisticado do que jamais imaginamos. Pesquisadores agora acreditam que o dispositivo possuía funções ocultas, capacidade de prever marés e até mesmo eventos astronômicos de alta complexidade. Um dos insights mais impressionantes dos últimos anos veio através de tecnologias de varredura avançada. Com o uso de técnicas de raios-x e modelagem 3D, arqueólogos conseguiram revelar inscrições ocultas no interior do mecanismo, contendo instruções detalhadas sobre seu uso. Essas inscrições indicam que ele era, ao mesmo tempo, uma ferramenta de aprendizado astronômico e um guia prático para viajantes e estudiosos. É quase como se o mecanismo fosse um compêndio dos segredos celestiais da Grécia Antiga, transmitido por meio de engrenagens e mostradores. Um ponto de grande interesse é a teoria de que o mecanismo de Anticítera poderia ter sido parte de uma série de dispositivos semelhantes, dos quais não restaram vestígios. Documentários como Os Mistérios da Antiguidade, O que os Gregos Sabiam e Perderam, exploram a possibilidade de que catástrofes naturais, como terremotos ou conflitos internos, poderiam ter levado à destruição de outros dispositivos similares, com apenas este exemplar sobrevindo ao teste do tempo por ter naufragado. Outra hipótese intrigante que tem ganhado força nos círculos acadêmicos é a conexão entre o mecanismo e conhecimentos antigos oriundos do Oriente Médio. Estudos apontam que os babilônios já usavam cálculos matemáticos complexos para prever eclipses. Será que o mecanismo é um exemplo de uma colaboração cultural e científica entre gregos e babilônios, resultando em um dispositivo que transcende fronteiras? Para entender melhor o contexto histórico do mecanismo de Anticítera, precisamos situá-lo na era em que foi criado, por volta de 200 a.C. Naquela época, a Grécia estava em uma encruzilhada cultural, absorvendo influências dos impérios helenístico e persa. Os gregos não apenas herdaram conhecimentos matemáticos e astronômicos dos babilônios, mas também influenciaram a ciência romana. O próprio mecanismo pode ser visto como o auge da engenharia helenística, algo que se perdeu durante a Era Romana e só foi redescoberto milênios depois com os relógios astronômicos da Idade Média. Vale lembrar que o mecanismo foi encontrado em um navio romano, o que sugere que ele era considerado valioso o suficiente para ser transportado como carga. Mas para quem? Um filósofo? Um estadista? Seria ele uma peça-chave em debates políticos e filosóficos, usada para demonstrar o domínio do conhecimento sobre os céus? E se o mecanismo de Anticítera não fosse apenas uma máquina astronômica, mas um protótipo para tecnologias modernas e futuras? Muitos engenheiros e pensadores contemporâneos o consideram um precursor dos computadores modernos, com funções analógicas que já antecipavam cálculos complexos. Sua concepção poderia, hipoteticamente, inspirar até mesmo tecnologias de cidades inteligentes. Imagine um sistema de monitoramento celestial que regulasse ciclos de agricultura, navegação e festividades em uma sociedade avançada. Na ficção científica é fácil ver como a ideia de um dispositivo tão complexo poderia se traduzir em tecnologias de governança, energia sustentável e até mesmo sistemas de previsão do tempo em planetas distantes. Talvez ele tenha servido como uma matriz conceitual para sociedades futuras, inspirando gerações de engenheiros a desenvolver sistemas de precisão que moldaram o mundo moderno. O mecanismo de Anticítera também encontra ecos em mitos e lendas de outras culturas. Na China antiga, por exemplo, existiam autômatos que impressionavam pela precisão mecânica, como dragões dançantes e relógios de água que simulavam o movimento dos céus. Será que houve um intercâmbio entre essas tradições e as engenhocas gregas? Outro paralelo curioso surge com o uso de dispositivos de navegação por culturas marítimas como os polinésios, que usavam mapas de estrelas e correntes oceânicas para se orientar. Poderia o mecanismo ser uma evidência de que conhecimentos similares transcenderam continentes, criando uma rede global de inovação? Há ainda quem veja semelhanças entre o mecanismo e as lendas celtas de artefatos mágicos que previam o futuro. Embora seja improvável que esses paralelos sejam mais do que simbólicos, eles demonstram o impacto cultural que um dispositivo como esse pode ter ao longo da história. De jogos eletrônicos a filmes de sucesso, o mecanismo de Anticítera tem inspirado a cultura pop de maneiras fascinantes. Jogos como Assassin's Creed exploram a ideia de relíquias de alta tecnologia escondidas na antiguidade, enquanto séries de ficção científica incorporam dispositivos misteriosos que manipulam o tempo e o espaço. Até mesmo em Westworld, vemos ecos do mecanismo e engrenagens que movem mundos, literalmente. O que isso nos mostra é que a fascinação por artefatos antigos que desafiam o tempo não é nova.
É como se a existência do mecanismo servisse para nos lembrar de que o passado sempre encontra um meio de influenciar nosso presente, seja através de histórias ou da imaginação coletiva. Muitos se perguntam, se o mecanismo era tão avançado, por que não existem outros exemplos? A resposta pode estar na fragilidade de seus componentes. O bronze era altamente valorizado e frequentemente reciclado em tempos de crise. Além disso, sua complexidade torna improvável que fosse produzido em massa. Outros questionam se o mecanismo foi realmente criado pelos gregos ou se foi uma herança de civilizações anteriores. Embora existam muitas teorias, o consenso é que ele é uma obra-prima única, fruto de um tempo e lugar específicos. E assim, encerramos nossa jornada pelo fascinante mistério do mecanismo de Anticítera. Se você gostou dessa imersão nas engrenagens do passado e ficou tão intrigado quanto nós, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito a espalhar essas histórias incríveis. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora. Temos muitas outras histórias, mistérios e descobertas esperando por você. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Agora queremos saber, qual é a sua teoria sobre o mecanismo de Anticítera? Comente aqui embaixo e vamos desvendar juntos os mistérios da história.